Em primeiro lugar, eu gostava muito de desejar uma boa tarde a todos os que estão presentes e agradecer o convite ao Neflook. Começando por me apresentar um bocadinho, o meu nome é Maria Moura Pinheiro, eu sou técnica generalista de recursos humanos numa empresa de marketing digital em Lisboa, uma empresa francesa, e dentro da minha posição sou também recrutadora, ok? Por esse motivo, convidaram-me aqui para vos vir falar um bocadinho sobre empregabilidade e como ser bem-sucedido numa entrevista de emprego. Acredito que se avizinha uma nova fase nas vossas vidas, estão provavelmente a terminar o ensino superior e tenho a certeza, porque já passei por isso, que a transição do mundo para o mundo do trabalho nem sempre é suave ou fácil e infelizmente nem sempre somos ao longo do nosso percurso académico acompanhados e ensinados a ser preparados para esse mesmo salto. Nesse sentido, neste bocadinho que vamos ter aqui, espero conseguir quebrar um bocadinho as vossas ansiedades, responder às vossas perguntas e dar também algumas dicas que vos permitam serem donos e senhores das vossas entrevistas de emprego. Se todos concordarem, eu propunha começar por responder algumas perguntas que o Núcleo me fez chegar, que acredito que sejam comuns entre a maioria das pessoas no que toca a dúvidas sobre entrevistas de emprego, e pedia-vos que se tiverem alguma questão que vos surja, que as anotem num papelinho e depois numa segunda parte abrimos uma espécie de espaço de partilha onde terei todo o gosto em responder-vos a questões mais específicas que possam ter. Isto porque podíamos escolher outra estratégia de vocês irem fazendo as perguntas enquanto eu vou falando, mas é só porque por vezes nestes temas as perguntas que vocês fazem poderão ser respondidas mais à frente, e é também aqui para tentarmos agilizar o processo ao máximo. Portanto, se ninguém se opuser a esta organização, por mim começávamos assim, ok? Então, começando pelo início, pela candidatura, vamos abordar aqui um bocadinho a questão do currículo, alguns aspectos que as empresas valorizam mais, ou também a importância de hoje em dia apresentarmos aquilo que é um currículo que nós consideramos mais dinâmico, que não é aquele formato Europass clássico do século passado. A realidade é que podíamos falar disto durante 3 horas e podia-se fazer apenas um workshop sobre CVs, ok? É mesmo muita coisa que se pode dizer acerca de um currículo, mas eu vou tentar ser também o mais breve possível e falar daquilo que eu considero que são os pontos fulcrais dos currículos, porque depois também temos outras questões que me propuseram que também vos devem preocupar igualmente. Então, basicamente, hoje em dia os CVs querem sem dúvida mais dinâmicos, afinal de contas é a primeira impressão que um recrutador tem de um candidato, ok? Portanto, a não ser que seja pedido expressamente o modelo Europass, que hoje em dia já poucas empresas utilizam, para concursos públicos ainda é relativamente comum, mas para outro tipo de organizações não necessariamente. E portanto, se não vos pedirem o Europass, não enviem o Europass, ok? Tenham uma versão homemade do vosso currículo, que esteja pronta, que esteja atualizada, com formatação de cores, feitios que desejarem, ok? Mas sem nenhum tipo de exagero. Façam um CV organizado, mas que também seja apelativo. O Europass tem uma boa estrutura no sentido em que a informação que está no Europass deve ser mais ou menos a mesma informação que está no vosso currículo homemade, vamos lhe chamar assim. No entanto, o Europass, para além de ser difícil de trabalhar, não sei se já experimentaram utilizar um Europass, mas é difícil de trabalhar, cada vez que querem acrescentar um ponto de desformata, aquilo é bastante confuso, não é agradável para quem está a ver, porque nós apenas obtemos a mesma imagem de toda a gente, não é? E o currículo é como se fosse a vossa carta de apresentação, esta sou eu, e é isto que vocês vão poder pensar acerca de mim e é a primeira imagem, a primeira impressão com que nós ficamos. E também no currículo ainda têm de ser extremamente concisos, pois os currículos hoje em dia não devem ter mais do que uma página. Inclusivamente há muitos recrutadores que se virem currículos com mais que uma página não os vão ler. Portanto, tenham muita atenção às experiências que inserem nos vossos currículos, ou seja, considerem apenas as experiências relevantes para o posto a que se estão a candidatar, ok? Separem bem também as secções dentro do currículo. Um currículo tem que ter uma secção com competências, tem que ter uma secção com educação, tem que ter uma secção com experiência profissional, se tiverem, não é obrigatório, toda a gente que entra no mundo do trabalho tem experiência profissional, como é óbvio. Será o caso de algum de vocês não ter qualquer tipo de experiência profissional, mas não importa. Criem também a secção de experiências profissional, há situações de associativismo ou de voluntariado que podem ser consideradas como experiência profissional, se for uma coisa que de facto levar muito do vosso tempo e vocês considerarem que de facto adquiriram e necessitaram de diversas competências para tal. Ademais, têm que criar uma outra secção, podem lhe chamar o que quiserem honestamente, eu sou a favor de considerar
esta última secção, as outras experiências, porque se têm a experiência profissional, depois têm outras experiências, não têm que dizer que é experiência de voluntariado ou atividades. Uma outra experiência é uma coisa que envolve tudo o que vocês quiserem inserir, até hobbies vossos podem inserir, algo que vocês façam como freelancer, seja o que for, ok? Portanto, separar bastante bem todas estas secçõezinhas no currículo e em cada uma delas, em cada experiência, serem precisos no que toca ao mês e ao ano de começo e ao mês e ao ano de término de cada experiência, assim como o local onde tiveram essa experiência. Isto é o essencial, ok? Têm que dizer sempre o que fizeram, onde fizeram e de quando a quando é que fizeram. Se ainda estiverem com essa atividade, metem o mês de começo e o ano e depois metem até ao presente, escrevem por extenso até ao presente. E é muito importante não se esquecerem que a ordem das experiências num currículo é da mais recente para a mais antiga, ou seja, no topo do currículo devemos começar pela experiência mais recente que nós temos, aquela que estamos a ter neste momento, e no fundo do currículo vamos ter a mais antiga. Devem ainda incluir por tópicos abaixo de cada experiência aquilo que foram as vossas grandes conquistas e as vossas responsabilidades desse cargo, ok? Dessa função. Imaginem que vocês organizam eventos para alguma associação e devem então inserir neste tópico, organizei eventos para mais de 200 pessoas, eventos lúdicos, culturais, etc. Ok? Ainda é importante referir que na secção das competências têm que incluir tanto técnicas como sociais, que são as famosas hard skills e as famosas soft skills, ok? Lembrem-se que hard skills ensinam-se, é aquilo que nós aprendemos, são as técnicas, são os domínios imagino Microsoft, dominar uma língua, é tudo coisas que nós podemos aprender, mas as soft skills não são tanto assim, porque reeducar adultos não é fácil, e quando se entra no mundo do trabalho já se é um adulto. E por isso não se esqueçam de incluir as vossas soft skills no vosso currículo, pois são tão ou mais importantes que as técnicas no que toca ao sucesso e integração numa equipa nova, ok? Especialmente porque em início de carreira, muitas vezes o vosso primeiro trabalho ou o vosso primeiro estágio profissional, ou o que lhe quiserem chamar, é onde vocês vão adquirir grande parte das vossas competências técnicas. E portanto, provavelmente se vocês não têm nenhuma experiência prévia na área, aquilo que vos vai fazer ser escolhidos, às vezes são as vossas soft skills. Portanto, não descurem essa parte enquanto estão a fazer o vosso currículo. Ainda no currículo, não se esqueçam de confirmar todos os vossos dados pessoais, verificar que todos os dados estão corretos, especialmente por telefone e por e-mail. Isto porque, se forem candidatar para posições no estrangeiro e, por exemplo, tiverem o vosso contacto telefónico e não inserirem um indicativo de Portugal, o mais 351, podem ter a certeza que não vão ser contactados, porque nenhum recrutador vai andar à procura do indicativo do país para depois perceber para onde está a ligar. Ok? Portanto, é importantíssimo que vocês revejam os vossos dados pessoais de tempo a tempo. Ok? Ver se o e-mail está correto, ver se o Skype está correto, se a página do LinkedIn está correta, se o contacto está correto, verificar tudo isso. Ok? Relativamente à foto do currículo, que isto é uma coisa que se debate muito hoje em dia, isto é totalmente opcional, ok? Nunca pensem que é obrigatório um currículo ter uma fotografia, porque não é. Aliás, cada vez é mais comum que em muitos países, no geral, quando digo países é porque há países que têm mais tendência para fazer isto, também são países que têm estudos mais certos acerca da discriminação no trabalho e no emprego e, portanto, na equidade de oportunidades. E nesse sentido é cada vez mais comum fazer aquilo que se chama os blind CVs, portanto são CVs sem muitos dados pessoais, portanto não tem foto, não tem idade da pessoa, às vezes nem o número de telefone tem, e isto é muito comum também com agências de recrutamento, ok? E faz-se isto que é para o recrutador não ser enviesado pelo aspecto da pessoa, como é óbvio, mas cabe a cada um decidir se quer ou não incluir a foto no seu CV. Eu pessoalmente aconselho que sim, pois eventualmente os recrutadores vão dar-se com vocês, vão ver-vos ao longo dos processos de recrutamento e, portanto, mais vale verem esta questão da foto no currículo como uma oportunidade, ok? Escolham uma foto que vos favoreça, em que não estejam muito sérios, mas também que não estejam de óculos de sol, filtros do Instagram, selfies em que se nota o braço, enfim, também se apanha um bocadinho de tudo quando somos recrutadores, portanto também sei quais são os erros comuns e também vos vou alertar exatamente para aquilo que se deve evitar, mas também aquilo que se deve fazer. Mas portanto eu sou totalmente a favor que coloquem fotos nos currículos, mas mais uma vez uma foto que seja séria mas ao mesmo tempo alegre, ok? Não precisamos de pessoas muito sérias e também é muito de evitar aquela posição de business dos braços cruzados. Isto porquê? Porque há muita gente que opta por este estilo de foto e depois quando nos encontramos na entrevista, seja ela Skype ou real, percebemos que o candidato não tem nada a ver com aquela foto em posição de business, ok?
Portanto, tentem ser o mais fiéis a vocês mesmos no que toca à escolha da fotografia. E aquilo que vocês têm que imaginar é, vocês olham para a fotografia que escolheram para o vosso CV e pensam, se eu fosse uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, olhasse para mim na vida real e olhasse para mim nesta foto, eu consideraria que é a mesma pessoa? Isto tem alguma coisa a ver? Se a resposta a essa pergunta for não, não tem nada a ver, então essa não é a foto ideal para estar no vosso currículo. A foto do currículo também ajuda muito na identificação dos candidatos, especialmente se vocês estiverem num processo que nós chamamos de Assessment Centers, que são quando vocês têm um grupo, isto é muito comum nos programas de estágio onde há muitas vagas, que são feitos centros de avaliação, onde vão grupos, imaginem, de 8 a 10 pessoas, e portanto quem está a tratar desses Assessment Centers tem os currículos todos, é muito importante conseguirmos olhar para a foto e olhar para a pessoa e pensar, ok, esta é aquela, ok, este é aquele, ok, esta é aquele, ok? Portanto tenham também isso em atenção. Por último, devem também ser consistentes. Eu não sei se todos vocês têm uma conta de LinkedIn, se não têm uma conta de LinkedIn têm de criar, porque de facto podem estar a perder muitas oportunidades de emprego ao não estarem na rede, e é importante que a vossa foto do CV coincida com a vossa foto de LinkedIn, assim como é importante que o vosso CV tenha o vosso link para o LinkedIn, ok? Para quem nunca fez um currículo de raiz e tiver de o fazer pela primeira vez, aconselho que usem o programa online do Canvas, não sei se conhecem, ou um outro programa que por acaso descobri há pouco tempo que achei bastante interessante, que é o novo Resume, ou caso prefiram trabalhar offline e se deem bem com outro tipo de ferramentas, têm sempre o Adobe Photoshop para quem souber funcionar, e o Publisher do Office Package também é um programa bastante simpático. Depois de enviarmos o nosso CV e sermos selecionados para uma entrevista, claro que estamos preocupados com o que preparar para essa entrevista de emprego. E, na minha opinião, mais uma vez, isto é tudo com base na minha experiência e naquilo que eu tenho vindo a desenvolver, é que há 3 coisas essenciais que nós devemos preparar para uma entrevista. A primeira é estudar a empresa em questão, ok? Estudem sempre a empresa. Isto se tiverem oportunidade, porque, por exemplo, se forem selecionados por agências de recrutamento, às vezes as empresas optam por não querem que se saiba qual é a empresa. Ou porque às vezes as empresas são muito grandes e as pessoas candidatam-se só porque sim, porque são empresas conhecidas, ou por vezes também são empresas que tiveram algum tipo de problema e que não querem que a escolha do trabalho seja influenciada pelo passado da empresa, por exemplo. Mas, portanto, sempre que tiverem acesso à organização ou à empresa à qual se estão a candidatar, têm que estudar a empresa. E como é que se estuda uma empresa? É muito simples, é ver o website, é consultar a estrutura da organização, andar a navegar, procurar a missão da empresa, a visão, os valores, as áreas de negócio e também a função para a qual, também temos de estudar a função para a qual nos candidatamos, ok? Acho que é importante quando vocês virem uma vaga que vos possa suscitar interesse, acho que é muito importante vocês verem as responsabilidades descritas na vaga e conseguirem anotar o que é que dominam na totalidade, o que é que dominam mesmo, o que é que dominam assim, e o que é que não dominam, mas tinham interesse em aprender, ok? Podem-vos perguntar, isto é importante também para as perguntas que vos podem fazer nas entrevistas, que é, já lá vamos um bocadinho mais à frente, que é, por exemplo, porque é que vocês são os candidatos ideais? Portanto, se vocês são os candidatos ideais é porque respondem à vaga, é porque vocês têm aquilo que a vaga procura. E é por aí que vocês têm que guiar um bocadinho. Por isso é que é muito importante fazer este estudo prévio antes de ir para uma entrevista, ok? Vocês têm de responder de acordo com aquilo que a empresa está à procura. É um bocadinho isso. Depois, outra coisa essencial que eu considero para levarem para uma entrevista e que é cada vez mais comum, são perguntas para fazer ao entrevistador. Podem considerar isto um bocadinho estranho, ok? Mas hoje em dia os processos de recrutamento são muito bidirecionais. Antigamente eram só as empresas que escolhiam os candidatos e já está. Hoje em dia as empresas escolhem os candidatos, mas os candidatos também escolhem as empresas. Os candidatos estão cada vez mais exigentes e isso também é bom para as empresas, ok? Portanto, quando escolhem as empresas é importante fazerem perguntas, porque isso demonstra um grande interesse e curiosidade por parte do candidato. Têm que comprovar que andaram a ler sobre a organização, por exemplo, como, por exemplo, notícias mais recentes, projetos sociais que a empresa ou a organização tenham, e também sobre a função. Podem fazer perguntas sobre a função em si, tipo o tipo de contrato que vão ter, quando é que é para começar, os próximos passos do processo de recrutamento, constituição da equipa onde vão trabalhar. Bem, podem fazer todo o tipo de perguntas que vocês quiserem a um entrevistador. Até mesmo podem perguntar acerca da experiência dele naquela empresa. Os entrevistadores acham isto sempre muito desafiante, ficar um bocadinho durante uma entrevista, ficar um bocadinho no papel do candidato, porque apesar de tudo a empresa lá está, cada vez é mais uma candidata
para que as pessoas possam escolher onde querem ir trabalhar. Por último, é muito importante vocês estudarem-se a vocês mesmos muito, muito bem. Depois vamos perguntar acerca das vossas competências, basicamente. É isso que nós estamos à procura numa entrevista, é ver a vossa capacidade para responder a X, Y e Z, ok? Evitem ao máximo gaguejar, ficar muito tempo a pensar numa resposta ou até mesmo dizer que não sabem. Se vos perguntarem quais são os pontos fortes, os vossos pontos fortes, por exemplo, não fica bonito vocês empancarem e depois dizerem que são uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Não faz sentido nenhum, ok? E para evitar isto, temos de preparar as respostas às perguntas que nos vão fazer. E agora vocês devem estar a pensar um bocadinho, ok, então mas que perguntas são estas que estamos aqui a falar há meia hora, que perguntas são essas tão comuns que toda a gente faz? É assim, na realidade um entrevistador pode fazer-vos qualquer pergunta que lhe dê na cabeça, ok? A mim já me perguntaram de tudo, já me fizeram um preferes no meio de uma entrevista, um preferes, o jogo do preferes, acho que vocês conhecem. Perguntaram se eu preferia viver em Portugal e nunca mais poder sair ou viver no estrangeiro e nunca mais poder voltar. E explico-vos, na altura fizeram-me esta pergunta e eu pensei, bem, isto tem que ter uma ratoeira, porque não estavam a fazer esta pergunta só porque sim. E eu estava a candidatar-me para uma posição que exigia muita mobilidade. Exigia viajar para a Colômbia, viajar para a Polónia, andar sempre a saltar de um lado para o outro. E eu pensei, bem, isto é uma posição em que se vai viajar, portanto, não que haja propriamente uma resposta correta, porque nós devemos responder daquilo, de acordo com aquilo que nós acreditamos, como é óbvio, mas eu pensei, o que é que este recrutador está à procura? Este recrutador estava à procura exatamente de uma pessoa que lhe respondesse: prefiro estar fora e nunca mais voltar, porque de facto o mundo é muito maior do que Portugal e antes de estar lá fora e ter muito sítio para ir do que estar aqui e não ter mais nenhum sítio para onde ir, para onde viajar. E portanto já me fizeram um preferes e também já me perguntaram se tinha um animal de estimação. Essa aí nunca percebi muito bem, mas pronto. É só para vos explicar que vos podem de facto perguntar tudo o que lhes apetecer. No entanto, há perguntas que são de facto muito, muito comuns, ok? E é nessas perguntas que nos vamos focar. Independentemente de serem comuns ou incomuns, vocês têm que ter atenção a uma coisa: nenhuma pergunta é por acaso. Todas as perguntas que vos fizerem é porque há ali qualquer coisa que eles querem descobrir e estão a avaliar-vos sempre, portanto tenham sempre muita atenção às respostas, à forma como respondem, como dizem, ok? Aí o famoso depende é muito vosso amigo nesse aspecto, tenham sempre o depende na boca que dá sempre jeito. Então, basicamente, o processo de avaliação do candidato começa desde a primeira chamada telefónica e ou no primeiro e-mail, depende de qual é o procedimento, e por isso de todo não podem descurar a forma de tratamento, mas há aqui diria eu, 5 perguntas-chaves que nós nos temos de focar. A primeira é a famosa pergunta do fale-me um pouco de si. O fale-me um pouco de si é simples, eu vou basicamente trocar por miúdos todas estas perguntas que vos vou propor. O fale-me um pouco de si, o entrevistador procura que vocês percorram o vosso percurso profissional e escolar, assim como os interesses que vocês têm, os projetos que abraçam neste momento e também os querem abraçar no futuro. Isto é uma oportunidade de vocês abrirem o vosso jogo e criarem um iceberg. Okay? Isto é como se fosse o vosso problema, este é o vosso tempo de antena, basicamente. Vocês fazem-vos esta pergunta e vocês podem debitar tudo o que quiserem. É um bom momento para falar de teses, projetos, temas que vos interessam no mundo do trabalho, tudo, ok? Isto é o vosso tempo de antena, usem como quiserem. Mas é acima de tudo sobre o vosso percurso profissional e não o percurso pessoal. Às vezes as pessoas tendem a falar do percurso pessoal quando se faz esta pergunta, quanto menos se souber melhor, ok? O que sabe da nossa empresa é outra pergunta muito comum, como eu já vos disse. E portanto aqui vocês devem falar da área de negócio da empresa, origem, localização, organização, valores, basicamente tudo o que estiverem a ver no website, mais uma vez. Nunca respondam que não sabem esta pergunta, mesmo que não se estejam a lembrar no momento da entrevista, mandem para o ar, ok? Alguma coisa a de pegar, vocês devem lembrar-se de qualquer coisa. E quando o entrevistador percebe que vocês estão ali a chegar a um momento em que já não se lembram assim muito mais coisas, não se preocupem porque ele pega a partir daí, porque a função do entrevistador também é depois clarificar aquilo que foi a vossa resposta acerca do que vocês sabem da empresa. Outra pergunta também muito comum é: porquê esta empresa, porquê esta posição e porquê é que tu és o candidato certo, ok? E porquê é que tu és o candidato certo, nós nunca sabemos muito bem porque não sabemos quem está a concorrer connosco, não é verdade? E quando isto acontece, vocês devem então responder tendo em consideração aquilo que vocês são e aquilo que vocês sabem e aquilo que vocês estudaram da empresa e aquilo que a vaga está à procura.
Eu vou-vos dar alguns exemplos do que é que eu quero dizer com isto. Se vos perguntarem porque é que vocês são os candidatos certos, ok? Vamos pensar nesta questão. Porque é que vocês são os candidatos certos? E na vaga, imaginem que diz que se procura uma pessoa com orientação para objetivos. O que é que vocês têm que fazer? Têm que demonstrar porque é que você é o candidato certo. Assim, sou uma pessoa extremamente orientada para objetivos, tenho muito mais força de vontade, sinto muito mais motivado quando tenho um objetivo para cumprir a curto prazo e depois também gosto de ter vários objetivos, gosto que objetivos a longo prazo possam ser definidos em objetivos a curto prazo, ok? Logo aqui vocês estão a dar aquela ideia de eu sou exatamente aquilo que vocês procuram, e eu vi a vaga. Portanto, se eu vir que vocês estão inteirados daquilo que terão de fazer. Um outro exemplo por exemplo, se na vaga procurarem alguém com um bom conhecimento de inglês, por exemplo, diz lá, procura-se pessoa extremamente fluente em inglês, com capacidade verbal, mas também com expressão, mas também com expressão escrita e com expressão verbal, ok? Portanto, vocês têm que ser masters de inglês, por escrito e falado. E depois perguntam-vos, então, porque é que você é o candidato certo para esta vaga? Eu estudei imenso tempo em inglês, andei nesta escola e nesta escola, dei apoio em inglês a crianças, estou extremamente à vontade para comunicar verbalmente e por escrito nessa língua, já vivi fora do país, o que me permitiu comunicar com imensas culturas. Bem, são estas pequenas coisas que vocês têm que pegar. Vocês têm que pegar no que está escrito na vaga e têm que adaptá-lo à vossa vida. Procurem o que é que na vossa vida vos faz ser bom naquele ponto, ok? Depois, um outro exemplo. Vocês estão a estudar a empresa e veem que um dos valores da empresa é o famoso Startup Spirit. Eu estou a usar uns modelinhos que estão na moda. Este Startup Spirit significa que a empresa tem um ambiente que cresce rapidamente, a um ritmo acelerado, que andam à procura de pessoas que sejam adaptáveis e flexíveis e que consigam estar extremamente habituados à mudança e àquela energia, ok? Portanto, se uma empresa está à procura de alguém com Startup Spirit, vocês devem enfatizar que de facto se imaginam imenso a trabalhar num ambiente assim, um ambiente jovem, descontraído, fast-paced, que vocês têm imensa capacidade de se adaptarem a situações novas, que até já viveram aqui e ali, têm experiências X e Y. Portanto, têm que se centrar nestes pequenos detalhes. E ainda outros dois truques relativamente para poderem responder a esta questão, porque é que vocês são o candidato certo e porque é que esta vaga é para vocês e porque é esta empresa. Peguem em 2 ou 3 pontinhos a descrição da vaga, ok? Ou da descrição da empresa e digam coisas do género, este ponto e este chamam-me imensa atenção, porque eu sempre quis trabalhar estas áreas e nunca tive muita oportunidade na universidade, nunca foi uma área que sempre me interessou e que eu nunca tive muita oportunidade de intervir nela e portanto tenho todo o interesse em intervir nessas áreas e portanto é uma boa forma de vocês abordarem aquelas especificidades da vaga que vocês se calhar não têm, mas que estão extremamente interessados em adquirir, ok? E por último, o contrário, ou seja, pegarem 2 ou 3 pontitos da vaga e dizer, eu já fiz um trabalho, um projeto sobre este tema, achei fantástico e fiquei imenso com o bichinho e tenho imensa curiosidade por continuar a desenvolver estas temáticas, especialmente no mundo do trabalho. Portanto, vocês também com o passar do tempo a fazerem entrevistas, porque durante a vida farão várias, vão perceber que estas perguntas são muito comuns, mas que as respostas são basicamente as mesmas e vocês a partir de uma certa altura já estão muito programados, porque já sabem que são estas perguntas que vos esperam. E lembro-me agora, e até era uma coisa que não tinha planeado, durante as entrevistas se fazem muitas perguntas que nós chamamos de perguntas comportamentais. O que é que são as perguntas comportamentais? São perguntas em que nós tentamos ir buscar episódios vossos do passado, experiências que vocês tenham tido, vocês têm de nos responder com um episódio que comprove que vocês são X. Vou dar um pequeno exemplo. Vocês estão numa entrevista e a pessoa pergunta-vos, então, Juliana, dê-me um exemplo do seu percurso profissional, do seu percurso escolar e profissional até agora, em que você tenha sido um líder, ok? Têm que estar preparados para este tipo de perguntas. São umas perguntas um bocadinho mais trabalhosas também, mas têm que estar preparados para este tipo de perguntas comportamental. O que é que vocês têm de responder a estas perguntas? Vocês têm que ir ao vosso baú de experiências e procurar aquilo que vocês consideram a melhor experiência nesse aspecto. Há uns clássicos, vocês podem também pesquisar na internet por perguntas de entrevista, vão-vos aparecer
centenas de milhares, não há nada como ir treinando, 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 ver o que é que se pergunta aqui, o que é que se pergunta ali. Sei que esta do líder é muito comum, também é muito comum fazerem-nos a pergunta do então e conte-nos lá como é que resolveu um conflito no passado. E depois vocês até podem perguntar entre mim e colegas, entre mim e pares, entre mim e um superior, entre mim e um supervisor, e eles até vos podem dizer, pode escolher o que quiser falar. E portanto vocês devem ir procurar aquilo que vocês consideram os melhores exemplos para essas situações. Muita atenção quando estão a contar as histórias, por vezes temos tendência a ir buscar pormenores que não são necessários, e até às vezes esses pormenores desnecessários são pormenores que nos vão prejudicar. Tenham muita atenção a isso. Para quem já teve experiência de trabalho, é muito comum nesta pergunta da gestão de conflitos irem buscar, por exemplo, um conflito com um antigo chefe. Isto não é bom sinal. Nunca falem mal de empresas, por muito que seja verdade, por muito que possa ter acontecido, nunca falem mal da empresa antiga, não falem mal de um antigo chefe, não falem mal de antigos colegas. É um mau vício, não dá uma boa imagem. Se vocês estão a fazer isso da vossa empresa anterior, significa que quando saírem desta para a qual se estão a candidatar vão fazer igual, ok? Portanto, tenham muita atenção a essas perguntas. Voltando a outras perguntas que vos podem fazer, passando aqui um bocadinho a fase das respostas. Podem também perguntar-vos onde é que vocês se imaginam daqui a 3 ou 5 anos. Aqui pretende-se não é uma das minhas preferidas, mas é uma pergunta que fazem constantemente. Pretende-se um bocadinho entender até que ponto o candidato planeia ficar na empresa a longo termo, e por isso nunca se esqueçam de responder aqui que daqui a X anos, se tal se proporcionar, gostariam de continuar naquela empresa, mas com um cargo superior ao que se candidataram. Basicamente aqui o entrevistador anda à procura de uma resposta que demonstre estabilidade, mas que também demonstre objetivos de vida e alguma vontade e um quê de ambicioso, ok? Procuramos também um quê de ambicioso, como é óbvio. Por último, a minha pergunta preferida é expectativas salariais para a função. Ora, o entrevistador pretende saber basicamente quanto é que vocês pensam ser o pacote salarial justo para alguém que vai desempenhar aquela função, mas também ao mesmo tempo o que vocês procuram em termos de pacote salarial, ok? Eu sei que esta pergunta gera muitas vezes confusão. Expectativas salariais, é uma pergunta que eu sei que torna muitas vezes os candidatos desconfortáveis, porque é aquele receio de mandarem um valor acima daquilo que é expectável, é aquele receio de mandar um valor abaixo e depois, como mandaram um valor abaixo, a empresa aproveitar e dar-vos o valor abaixo daquilo que tinha planeado. O que é que eu vos posso dizer quanto a isto? Empresas sérias não vão baixar o valor só para vocês mandarem um valor abaixo, ok? Empresas sérias vão-vos dizer no momento se o valor que vocês disseram está dentro ou não do intervalo, do gap salarial que eles planearam para aquela função. Empresas a sério não vão levar esta pergunta a mal, ok? Mas é preciso ter cuidado. Se algum dia quiserem fazer esta pergunta, já lá vamos, mas é preciso ter cuidado. No entanto, se tudo correr bem, será o entrevistador a fazer-vos esta pergunta, expectativas salariais. Uma boa forma de fugir a esta pergunta, se já estiverem a trabalhar, imaginem, estão a trabalhar e querem trocar de empresa. Se já estiverem a trabalhar, uma boa forma de dar as expectativas salariais é dizer: sabe, eu agora tenho uma função muito semelhante e ganho isto, isto e isto. E portanto, para sair daqui, gosto muito de trabalhar aqui, para sair daqui tenho que ganhar mais que isto. É uma boa forma de dar a volta. Para vocês que se calhar a maioria ainda não têm experiência de trabalho, o ideal é fazerem um bocadinho de benchmark antes de irem para a entrevista. Isto é uma pergunta que vocês têm que levar totalmente preparada, ok? Vocês fazem um bocadinho de benchmark, estudam o mercado, vão a plataformas tipo o Glassdoor. O Glassdoor é uma plataforma de empresas que vos permite saber feedbacks de processos de entrevista, processos de recrutamento, salários, etc. Por área geográfica, por empresa, como quiserem. Podem então fazer um bocadinho de pesquisa pelo Glassdoor, ou podem também falar com colegas vossos em funções semelhantes noutras empresas. Têm é que ter sempre em conta o grau de senioridade. Como devem imaginar, os pacotes salariais dependem muito do grau de senioridade de uma pessoa. E têm que ter isto em conta quando estão a responder. Vocês são júniores e não têm experiência, não podemos pedir um salário astronómico ou o mesmo salário de alguém que já tenha 5 anos de experiência, ok? Mas também não se menosprezem, se é que me faço entender. Uma outra pergunta que me foi colocada pelo Neflu, que foi: que postura adotar e como responder a todas estas perguntas?
Ora, não há nenhuma fórmula mágica para responder a estas coisas, nem há nenhuma fórmula mágica para ter sucesso nas entrevistas, isso posso-vos garantir. Acho que vocês têm que tentar ser vocês próprios sempre que possível e estar descontraídos. Mas lembrem-se que a vontade não é à vontadinha. Ou seja, vamos evitar posturas corporais tensas e agressivas, como braços cruzados, encostados para trás, mas também temos que evitar posturas de muita vontade, nomeadamente evitar a perninha cruzada, e também evitar o mau hábito dos cotovelos em cima da mesa e de estarem assim. Portanto, muita atenção à postura, está bem? Se vos ajudar, se são pessoas relativamente ansiosas que não sabem o que fazer às mãos, aos pés, aos braços, se vos ajudar, levem uma caneta e um caderninho, ok? Isto também é importante, vocês podem anotar o que quiserem dentro de uma entrevista. Se sentirem menos confortáveis podem perguntar, posso só anotar? Pronto, não tem qualquer problema. E podem levar sempre o caderninho e a caneta, e em caso de stress brincam com a caneta, é sempre uma boa tática, até para apresentações orais uma caneta dá sempre jeito. Evitem também abanar as pernas, roer as unhas, mexer muito na cara, mexer muito no cabelo. Eu sei que é difícil por vezes controlarmos sinais físicos de ansiedade, mas temos de tentar camuflá-los ao máximo, porque muitas vezes, às vezes nota-se, ok? Como é óbvio, às vezes a ansiedade e o nervosismo de uma pessoa nota-se. E claro que nós próprios nos sentimos ansiosos e nos sentimos nervosos, mas muitas vezes se nós conseguirmos camuflar, não estamos a transparecer absolutamente nada. Okay? Portanto, vocês também têm que aprender estas estratégias vossas, o que é que para vocês funciona bem para controlar a vossa ansiedade, ok? De facto, a linguagem corporal é muito importante nas entrevistas também, isto não é só o que nós dizemos e como respondemos. A linguagem corporal pode de facto ser determinante numa entrevista de emprego. Aliás, 70% da nossa comunicação é não verbal. E como devem imaginar, um entrevistador nunca se vai sentir confortável ao selecionar um candidato que age corporalmente ao contrário daquilo que está a verbalizar. Portanto, tem que demonstrar confiança nas vossas palavras, mas também com o vosso corpo, está bem? Quando estão a responder às perguntas, sejam convictos, é aquela coisa de dizer, não vão dizer que sim, abanar com a cabeça que não, ok? Se vão dizer que sim, abanem com a cabeça que sim, se querem dizer que não, abanem com a cabeça que não. Ajam de acordo com aquilo que estão a dizer. É importante passar também alguma emoção durante as entrevistas. E nunca se esqueçam que se foram selecionados para uma entrevista é porque de facto viram algo em vocês, portanto vocês não têm que estar ali a medo, ok? Vocês estão ali porque alguém viu alguma coisa que poderia ser interessante em vocês e vocês têm que aproveitar essa oportunidade. Vocês têm também, durante as entrevistas, de ser extremamente cordiais e respeitosos no tratamento. Há entrevistadores que vos vão pôr mais ou menos à vontade, ok? Independentemente disso, sejam sempre muito cordiais, muito respeitosos, respondam sempre ao que vos for requerido, está bem? Tentem não dar grandes voltas. E lembrei-me também aqui de um ponto especial, que se tiverem por acaso a fazer uma entrevista numa língua que não a vossa materna, portanto, imagino que a vossa língua nativa seja o português, e se, por exemplo, estiverem a fazer uma entrevista em espanhol ou em inglês e tiverem alguma dificuldade em perceber a pergunta, porque pode acontecer, toda a gente pode ouvir mal, pode acontecer alguma falha, ou podem mesmo não estar a perceber, estarem a usar alguma palavra que vocês não compreendem. Se isso acontecer, não tenham medo de pedir ao entrevistador para repetir a pergunta. Se se sentirem relativamente nervosos e desconfortáveis para pedir para repetir, e se tiverem numa entrevista ao telefone, um Skype, um Zoom, tenham sempre a desculpinha do tive aqui uma falha de rede momentânea e de repente deixei de ouvir. Pode repetir, por favor. Não tem problema nenhum, ok? Nunca ninguém será prejudicado por pedir a alguém para repetir uma pergunta 2 vezes. Mas nunca se esqueçam que estão sempre a ser avaliados, ok? Vamos manter sempre isto em mente, especialmente nos e-mails por escrito, porque gralhas a falar todos nós cometemos. Quando mandamos um e-mail a um recrutador, temos de ter bastante atenção às coisas que escrevemos e como escrevemos, e o trato, a forma como nos cumprimentamos e a forma como nos despedimos é essencial. E evitar posturas passivo-agressivas, porque isso não nos leva a lado nenhum, ok? Que mais é que vos posso dizer acerca de responder as perguntas? Acho que vocês devem ter em mente que vocês só devem responder às entrevistas com a verdade e só a verdade. Não vale a pena andarem a mentir sobre as vossas competências e sobre aquilo que vocês são capazes de fazer. Isto porquê? Vocês não vale a pena dizerem numa entrevista são prós em Excel e prós em Photoshop, porque depois vocês são contratados e na primeira semana que lá estão metemos o Photoshop e o Excel lá à frente e uma pessoa percebe que vocês não percebem nada daquilo.
e portanto apanha-se depressa. E como quase todos os contratos de trabalho e estágios, os estágios nem tanto, mas os contratos de trabalho têm períodos experimentais, vocês logo aí já quebraram uma ligação de confiança muito grande com a empresa. Portanto, não mintam acerca das vossas competências ou das vossas experiências. Vocês podem embelezar as situações como vocês quiserem, mas mantenham-se fiéis àquilo que é a realidade. Mas podem sempre embelezar tudo, podem dizer, sim, o Office, o Microsoft, o Excel, sabe, eu já trabalhei com Excel, mas já não trabalho há muito tempo, é um facto, mas acredito que voltando a trabalhar, que volto a aprender. Mesmo se passa com o domínio de uma língua estrangeira, inglês, eu era muito bom em inglês, mas de facto já não pratico há tanto tempo, mas acho que isto é uma questão de começar a praticar e depois isto melhora. Portanto, podem embelezar destas formas, mas não mintam, não vale a pena, é dispendioso e nós temos sempre como ir confirmar referências e tudo o que vocês possam imaginar. Agora, algumas dicas para impressionarem na entrevista de emprego. Como diziam os meus professores preferidos na faculdade, vocês só têm uma hipótese para dar uma primeira impressão. E por isso vocês têm que a usar muito, muito, muito bem. Assim, há pequenos aspectos que são podem ser considerados bastante superficiais, mas contam, e contam mesmo muito. E eu vou-vos falar de coisas que vos podem parecer absolutamente ridículas, mas que são muito importantes. O primeiro, chegar a horas. Olhem, nem uma hora antes, nem 30 minutos depois. Para ir a uma entrevista, ou chegam na hora, ou chegam 10 minutos antes. Posso garantir-vos que é muito desagradável para um entrevistador saber que tem alguém à espera há muito tempo, assim como é muito desagradável alguém chegar atrasado e arruinar a agenda para o resto do dia. É muito, muito, muito desagradável. E ficamos logo com uma má impressão, não é? Toda a gente que trabalha e que está a entrevistar procura pessoas que sejam capazes de cumprir horários, que cheguem à hora X, que façam o seu horário certinho, que não andem a faltar, que não tenham taxas de absentismo. Portanto, tentem pelo menos dar esta imagem na primeira impressão, ok? Não há uma segunda hipótese para dar uma primeira impressão, isso não existe. E se a entrevista for presencial, o que eu vos aconselho é que vocês estudem os trajetos até à organização, até à empresa, ok? Para não haver erros no dia, para não haver grandes atrasos, coisas de maior. E se for uma entrevista online, não há nada como verificar a ligação 10, 15 minutos antes, ver se está tudo a acontecer, se tem os programas instalados, se tem o microfone a funcionar, os fones, a câmera. Claro que os incidentes acontecem, mas vamos preveni-los ao máximo antes de uma entrevista. Até porque depois, se correr mal, gera um stress que mais provável é a entrevista ir por água abaixo, bem? Portanto, evitem estas coisas. O segundo aspecto em ter em conta, isto vai parecer muito estético e muito superficial, mas é o dress code e a apresentação. E vá lá, só se pede um bocadinho de bom senso na forma de vestir. E eu estou-vos a falar disto porque eu já vi muito mesmo. Antes de irem para uma entrevista, vocês têm que estudar a empresa, certo? Já falámos disto, já abordei isto. Mas vocês estudar a empresa também é compreender a cultura da empresa. E compreender a cultura é compreender o dress code. Ou seja, mesmo que a entrevista seja Skype ou Zoom, vocês têm que se apresentar como se fosse uma entrevista presencial. Vocês arranjam-se como se fossem lá em pessoa. Agora, com a questão da pandemia e do Covid, é provável que todos os processos sejam muito mais online do que propriamente presenciais. Mas é só para vocês perceberem. Não sei se vocês imaginam o que é irem de fato e gravata para uma empresa com um espírito de startup. Eu trabalho numa empresa que tem um espírito de startup e recruto muito para posições de customer service, mas também para grandes sales, para international sales, para business developers. Eu não sei se vocês estão a imaginar a sensação que dá a um recrutador ver uma pessoa vestida de fato e gravata onde as pessoas trabalham de jeans e de ténis. Okay? Dá a sensação que está, como é que eu ia dizer, está deslocado, não sabe onde está, não sabia para onde vai. E portanto, como não faz sentido ir a uma empresa de startup a uma startup com fato e gravata, também não faz sentido, por exemplo, ir a uma consultora, a um Big Five, a um Big Six, um Big Five, um Big Four, o que quiserem, não faz sentido ir a uma consultora de ténis e jeans, por exemplo. Dá logo a sensação que estão desenquadrados, muito desenquadrados do sítio, não sabem para o que vão, vocês têm que compreender que o dress code é uma coisa cultural das empresas, quer se concorde, quer não. Ok? Não estou a dizer aqui que as empresas deviam mandar naquilo que o colaborador veste, seja o que for. É um aspecto cultural da identidade da empresa, se há um aspecto cultural, é cultural, tem que ser respeitado. Se vocês não se sentem à vontade para respeitarem um dress code, é porque vocês não se estão a candidatar à empresa correta. Nunca se esqueçam que vocês também escolhem a empresa. E um pequeno à parte, relativamente ao dress code.
Se vocês são pessoas que tendem a transpirar, por exemplo, em momentos de stress, em momentos de elevada ansiedade, evitem roupas em que tal se note quando vão para uma entrevista. Optem por peças de roupa mais frescas, mais discretas, que possam cobrir, arranjem uma estratégia. Falo-vos deste ponto por 2 motivos. Porque quando se repara que a pessoa está a transpirar, torna-se constrangedor para ambas as pessoas, ok? E se conseguirem camuflar isto, mais uma vez, o entrevistador não repara, que é ótimo, e portanto se por exemplo o único sintoma do vosso nervosismo for transpiração, se o entrevistador não repara é como se vocês não estivessem nervosos, perfeito? E em segundo lugar, vocês candidatos não ficam preocupados com a coisa de será que se nota, será que estou vermelho, será que estou a transpirar, será que tenho a camisa molhada, será que tenho não sei o quê? Acaba-se logo com essa ansiedade. É importante vocês irem descontraídos para as entrevistas e que se sintam à vontade, está bem? Uma última dica, vocês devem mostrar que sabem exatamente para o que vão e devem fazer perguntas, mais uma vez, sejam curiosos sobre quem vos está a entrevistar e sobre a empresa. Já falámos aqui que vocês podem fazer perguntas sobre a empresa, sobre a função, sobre os projetos sociais deles, tudo, mas também podem falar com o entrevistador sobre o próprio entrevistador. Por exemplo, perguntar se é a primeira vez que está a recrutar, perguntar se é a primeira vez que está a recrutar para esta posição em específico, perguntar ao entrevistador se gosta de trabalhar na empresa, há quantos anos lá está, ou até mesmo as possibilidades de subir na carreira nesta posição para que vocês se candidatem. Para terminar, vou responder a uma pergunta que me deixou muito intrigada, que é se existe algum assunto ou questão que estão completamente proibidos de abordar ou de fazer durante a entrevista. Ora, a meu ver, não, de tudo. Para mim não há questões proibidas nem há perguntas estúpidas. Se houver questões proibidas, há algo a esconder. E se há algo a esconder, não estamos na empresa certa, ok? Há quem considere que as perguntas acerca do pacote salarial são um bocadinho perigosas. E sim, devem ser abordadas e geridas com bastante cuidado e bastante cautela, para que não demos a sensação de que estamos num processo de recrutamento apenas pelo dinheiro, apenas pelo pacote salarial. Mas também temos de ser justos connosco mesmos, não é? Vocês terão despesas para pagar e têm direito a saber o pacote salarial que vos é oferecido para determinada função. Se sentirem que por algum motivo têm de dar uma justificação para perguntar o pacote salarial para a função em questão, sejam mais uma vez honestos e digam que é importante para vocês saberem o pacote salarial porque querem independentizar-se, querem tornar-se autónomos e independentes e precisam de saber se este trabalho vos vai dar esta oportunidade. E na realidade, qualquer recrutador que se preze, acho que vai compreender esta questão e vos vai explicar de bom grado, se calhar que nesta fase do recrutamento não vos podem dizer, mas que mais à frente dirão, ou se calhar serão muito diretos com vocês e dirão sim, claro que tem um pacote salarial que vai permitir independentizar-se no Porto, em Lisboa, em Coimbra, onde for. De facto, neste país ainda há muito trabalho grátis, mas ninguém trabalha para aquecer. E esta questão do pacote salarial é uma coisa extremamente importante, a meu ver. Eu, como recrutadora, gosto de falar disso na primeira entrevista, para ter a certeza que temos expectativas alinhadas, porque de facto, se eu tenho isto a propor e se o meu candidato está à procura disto, eu não vou estar a alongar um processo de recrutamento mais um mês e meio, 2 meses se for preciso, se eu não tenho o que ele procura. E portanto, vamos lá quebrar o tabu dos pacotes salariais das entrevistas, porque isto é um assunto que faz parte e que tem que ser falado sempre, ok? Sempre. Portanto, resumindo e concluindo, não tenham medo das vossas entrevistas de emprego. Eu sei que é sempre um momento de stress, depois é um momento de avaliação, mas honestamente não passa disso. O importante é tentarmos ter tudo o mais possível sob controlo e termos tudo o mais possível preparado para que, na possibilidade de surgirem perguntas mais matreiras ou incomuns, nós podermos focar as nossas energias e a nossa força a responder a essas perguntas de surpresa e não a responder a coisas que nós já podíamos ter preparado. Uma entrevista muitas vezes é um processo cansativo. Os processos de recrutamento podem ser extremamente cansativos, as entrevistas podem ser estourantes, vocês podem sair de uma entrevista completamente derrotados. Mas se vocês forem bem preparados, conseguem guardar as energias para aquilo que de facto é necessário depois ao longo da entrevista. Acho que vocês têm de lembrar sempre que o processo de recrutamento começa no primeiro contacto telefónico ou no e-mail e só termina após uma apresentação de uma proposta salarial. E mesmo que a proposta não vos interesse, porque irá acontecer ao longo da vossa vida uma proposta não vos interessar,
ou vocês considerarem a proposta salarial que vos é apresentada como indecente ou injusta, vai acontecer. Mas não sejam rudes se isso vos acontecer e nunca deixem de responder a um recrutador. Porque hoje em dia no mundo do trabalho é muito importante nós mantermos as nossas portas abertas para futuras vagas e também cultivarmos boas ligações com recrutadores que pertençam a agências de recrutamento, que nesse caso ainda nos podem chamar para não sei quantos outros processos, mas também recrutadores finais dentro de uma empresa final, porque as vagas vão surgindo dentro das empresas e imaginem que eu agora estou a recrutar alguém para ser um técnico de contabilidade e não o vou selecionar, mas se calhar daqui a um tempo preciso de outro técnico de contabilidade e vou lá buscá-lo. Portanto, é importante nós deixarmos aqui boas relações, boas ligações, mantermos uma boa relação com quem nos tenta recrutar e darmos autorização para as pessoas guardarem os nossos dados e nos contactarem para futuras oportunidades. Este processo, como já vos disse, é bidirecional e nesse sentido não está apenas só nas mãos dos entrevistadores, está também nas vossas e vocês vão se aperceber com o tempo e com a prática que os momentos de entrevista se vão tornar cada vez menos numa ameaça, numa situação de medo, para se tornarem cada vez mais numa oportunidade. Vocês vão começar a perceber que afinal as entrevistas não são tão más e até podem tirar das entrevistas bastantes aprendizagens e descobrir bastantes coisas sobre empresas e sobre técnicas de trabalho que vocês não estavam à espera. Daquilo que me tinha sido pedido, então, creio já ter respondido a tudo. Agradeço a vossa atenção e por terem ficado por aqui. E abro um espaço de discussão onde podem expor outras questões que não tenham sido abordadas ou que não tenham sido respondidas, ou outros temas que gostassem de ver abordados. Estejam à vontade para perguntarem o que quiserem, se tiverem alguma questão. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Não. Não, está tudo muito calmo. Ninguém tem nenhuma pergunta sobre CVs, podem perguntar o que quiserem. Tenho 10 minutos de glória. Olá, boa tarde. Eu queria só perguntar sobre se podia repetir o nome da plataforma que mencionou a meio da apresentação, que eu não percebi muito bem. Qual delas? A plataforma onde se fazem os currículos ou aquela onde dá para procurar os salários? Sim, essa dos salários e do feedback das entrevistas. Chama-se Glassdoor. Ok, obrigada. Como se fosse porta de vidro. Ok. Era só isso, obrigada. Ok, de nada. Obrigada, Fabiana. Mais alguém tem então alguma questão? Não? Tudo ok? Bem, então acho que podemos dar aqui por encerrado este bocadinho. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Não sei, acho que a Juliana tem o meu e-mail e a Rita depois também tem o meu contacto telefónico. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, se quiserem algum tipo de ajuda, algum tipo de... Se eu vos puder ajudar nestes temas com alguma questão que vos surja entretanto, sintam-se à vontade para me contactar, tá bem? Terei todo o gosto em responder-vos, se precisarem de alguma coisa.